Oi, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Estou passando aqui hoje para deixar uma palavra para nós, para essa semana. Mais um vídeo, né? Espero que possa alcançar a sua vida, ministrar na sua vida e que essa palavra possa vir edificar você, viu? A palavra de hoje está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas versões falam, não se amoldem aos padrões deste mundo, né? Como nós vivemos dias onde a gente começa a caminhar conforme as pessoas estão caminhando. Sabe aquela Maria vai com as outras? Estamos faltando com a nossa verdadeira identidade, com a nossa autenticidade. Nos deixamos levar muitas vezes por situações, por pessoas, assuntos que chegam até nós, e quando nós vemos, nós estamos com o nosso coração contaminado, com a nossa mente contaminada. Acabamos negligenciando a palavra de Deus e deixamos de viver os princípios da palavra porque nos moldamos às situações, as coisas que estão sendo muitas vezes impostas para nós na sociedade, nas redes sociais, no círculo de pessoas com quem nós convivemos, né? Quem de nós que nunca se sentou numa mesa onde os assuntos não eram tão bons, ou algumas brincadeiras que não agradam a Deus, piadas sujas, e que nós deveríamos fazer o quê? Nos levantar e sair, mas permanecemos ali porque temos medo de muitas vezes confrontar o outro, ou de dizer a nossa opinião sobre, ou de querer argumentar alguma coisa. E acabamos ali naquele momento ouvindo o que não devíamos, e aquilo entra no nosso coração, na nossa mente, e quando a gente vê, a gente também acaba criando a mesma perspectiva daquela situação. E aí nós nos perdemos. A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos moldar a este mundo, ao padrão deste mundo, mas sim nos moldar ao padrão da palavra de Deus. Sabe, o padrão para nós é os céus. O padrão para nós é Jesus. O padrão para nós é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O padrão para mim e para você são os princípios da palavra que são instituídos por Deus para que a gente tenha uma vida aqui reta, digna, honrosa, para que a gente possa viver segundo aquilo que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. E aí ele continua, mas deixem que o Senhor, que Deus renove a mente de vocês. Sabe, às vezes a gente vai ouvindo muitas coisas, a gente no celular, né? Nós somos uma geração imediatista, uma geração da tecnologia, uma geração instantânea, que tudo tá aqui, no Instagram, no Facebook, no Twitter e em tantas outras mídias sociais que existem, né? A internet hoje realmente tomou um espaço muito grande. Então, quando nós estamos aqui, estamos lendo um assunto, vai passando, vamos vendo as coisas dos outros, e quando a gente percebe, né, a nossa mente está completamente confusa. Então nós precisamos cuidar, muitas vezes nos esvaziar, muitas vezes deixar de lado, sabe? Controlar o tempo que andamos nas redes sociais, o tempo que perdemos muitas vezes vendo as coisas. Passa tão rápido. Às vezes nós não conseguimos tirar 1 hora de oração. É verdade ou não é? Você vai fechar a porta do seu quarto e você vai entrar para orar ao Senhor, para falar com seu Pai, com seu amado, mas a sua mente, volta e meia, ela vai para um assunto, ela vai para uma atividade que você precisa fazer, ela vai para algo que você viu durante o dia, sabe? Nós estamos com a nossa mente realmente turbinada, pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso por quê? Porque o nosso cérebro recebe muitos estímulos e às vezes nós precisamos o quê? Deixar algumas coisas, fechar a porta do nosso quarto e nos conectar com o nosso Pai. Quando nós nos conectamos de verdade com o Senhor, todas as coisas vão melhorando na nossa vida, porque aí então nós paramos de ouvir algumas vozes e ouvimos a voz do nosso Pai, do nosso amado Senhor. E depois ele continua dizendo aqui, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você só vamos experimentar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas quando nós renovarmos a nossa mente e nós não nos moldarmos ao padrão deste mundo.
não nos moldarmos às situações que nos impõem, não dizermos amém para tudo, não irmos contra a palavra de Deus para satisfazer um amigo, um conhecido, um familiar, mas sim ir de encontro com aquilo que a palavra nos ensina, porque só aí nós vamos experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes eu e você confundimos algumas coisas. Sabe por que a gente confunde? Porque nós estamos às vezes tão distante do nosso Senhor, sabe? Às vezes a gente vem no culto apenas no domingo ou vai na célula na quarta-feira, mas não tira uma hora de oração, não tira um tempo de comunhão com a palavra de Deus, não lê, não medita. E o que o Senhor nos ensinou é justamente isso, que nós precisamos orar em todo o tempo, que nós precisamos meditar na lei, na palavra, de dia e de noite, sem cessar, sabe? A gente não pode dar folga, porque o inimigo está o tempo todo ao nosso derredor, querendo nos bramar da presença de Deus, querendo nos tirar do foco, querendo que a gente não viva a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para a nossa vida. E muitas vezes nós nos confundimos, passamos algumas situações que a gente pensa, não, é o inimigo, certamente é o inimigo. Mas muitas vezes é o Senhor nos alertando, muitas vezes é o Senhor nos guardando, muitas vezes é o Senhor tentando falar conosco, dizendo, olha, não vai por aqui, olha, minha filha, meu filho, não faça isso, não tome essa posição, não tome essa atitude, mas volte-se para o centro da minha vontade para você. Sabe, quando nós estamos conectados com Deus, nós conseguimos estar no centro da vontade de Deus para a nossa vida, porque nós ouvimos a voz do Senhor e entendemos os direcionamentos, aquilo que devemos fazer, aonde devemos ir, com quem devemos nos relacionar, sabe? Que decisões devemos tomar em determinadas situações que estamos passando e enfrentando. Algumas pessoas passam por desertos, mas muitas vezes não entendem que o deserto é porque Deus está nos ensinando, não entende que o deserto está acontecendo na sua vida porque o Senhor está levantando essa situação para te moldar, para fazer com que você cresça naquilo que Ele precisa te colocar, porque Deus está te preparando para algo. E quando Deus está nos preparando, nós não vamos apenas aprender de uma forma lúdica, não, nós vamos aprender de uma forma vivendo, vivenciando. São experiências que o Senhor nos dá, sabe? Ontem foi tão interessante, nós estamos aqui na igreja com o nosso jejum e orações, porque nós vamos ter o nosso encontro de mulheres e de homens, então já fica aqui um convite. Nós temos nosso encontro para mulheres no primeiro final de semana de julho e para o encontro de homens no segundo final de semana. E nós já estamos em oração, em jejum, sabe? Nos prostrando diante de Deus por essas vidas. E nessa semana o nosso jejum é de glúten, tudo aquilo que tem glúten. Então pão a gente não pode comer, massas, uma série de coisas. E ontem, vocês não vão acreditar, né? Eu não estava muito bem, cheguei do hospital, estava meio ainda ruim do estômago e a minha vontade era o quê? Comer só um pãozinho com uma margarina, uma manteiga e mais nada. A minha vontade era essa. Então eu fui fazer um pão. A primeira vez que eu fiz o pão, gente, deu errado. Vocês não vão acreditar. Assou, ficou assim, ó, não deu pra comer. Eu disse, mas é ruim, hein? Vou fazer de novo. Joguei aquele fora e fiz outro. Disse assim, o inimigo tá querendo tirar minha paz, mas ele não vai conseguir não. Aí fiz de novo o pão. Cresceu tudo bonitinho, assei. Quando assou, ele abaixou todo de novo. Gente, vocês não vão entender. Quando eu fui cortar o pão, eu disse, não é possível que isso aconteceu comigo, mas olha, hoje eu vou dar um chute pra lá no inimigo, porque eu vou comer esse pão e ele vai ficar bom em nome de Jesus. Quando eu comi, o pastor César chegou em casa e aí ele falou assim, eu falei assim, amor, come o pão que eu fiz. O pão não tá com uma cara boa, mas ele tá gostoso. E ele falou assim pra mim, assim, eu não posso comer. Eu disse, como você não pode comer? Você não chegou agora e tal? E ele disse assim, não, amor, eu tô de jejum. Eu disse, jejum? Eu nem me lembrava do jejum. Gente, muitas vezes não é o inimigo tentando nos boicotar, mas é Deus. Em todo tempo o Senhor estava tentando dizer para mim, filha, você não está lembrando, mas você está de propósito, você está de jejum. Mas como eu tinha adoecido, a minha vontade era apenas de comer um pãozinho porque eu não estava bem, eu acabei me esquecendo completamente do meu propósito. Pedi perdão para Deus, terminei de comer e falei, Senhor, me perdoa. E hoje recomecei novamente. Então, nem tudo na nossa vida é o inimigo tentando nos boicotar, é o inimigo tentando nos derrotar, é o inimigo se levantando na nossa vida. Às vezes, é o Senhor nos guardando,
tentando nos dizer que não é para nós ir por aqui, que não é para nós fazermos isso, que não é para nós falarmos aquilo, que não é para nós nos posicionar dessa maneira porque não está certo. Às vezes uma situação não está funcionando do jeito que você quer, é porque o próprio Senhor está te alertando. Pense nisso. E que você possa ter a sua mente renovada no nome de Jesus, que você não se molde aos padrões deste mundo, para que você venha verdadeiramente experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa ter uma semana abençoada. Você gostou desse vídeo? Eu espero que tenha abençoado você, que você possa se inscrever aqui no canal, deixa sua curtida, comenta, compartilha com seus amigos, porque assim a palavra de Deus vai ser propagada em nome de Jesus. Deus abençoe, viu?